Vamos lá, galera. Para fazer nossa automação utilizando o Make.com é muito simples. Você praticamente vai precisar só do seu computador e uma conexão com a internet que seja boa. Vamos primeiro começar acessando o site Make.com. Antigamente ele tinha o nome de Integromat, tá? Mas mudou o nome uns anos atrás para Make.com. Aqui você tem algumas informações sobre ele, sobre alguns recursos, soluções, negócios, por exemplo, de marketing, finanças, tecnologia da informação, operações, né, pessoas, entre outros. Alguns recursos novos que ele colocou aqui, né, que tem uma automação dele mesmo, utilizando agentes, né? Agentes de IA. Esse é um conceito novo que nós vamos falar aqui no canal bastante sobre a IA agente, que é super interessante, mas isso vai ficar matéria para um outro vídeo. Aqui tem a questão dos preços, a gente vai dar uma olhadinha aqui. Você vai ver que ele tem alguns recursos interessantes, dada a questão de aumento de preços, mas você pode começar com custo zero, exatamente, custo zero. E olha que interessante, você tem, mesmo esse custo zero, a gente tem 1000 créditos para usar por mês. Isso já é uma quantidade significativa para qualquer tipo de automação que você tem uma quantidade imensa de informações. Se for interessante para você, pode investir tempo estudando. Vamos lá. Para começar, a gente vai precisar aqui fazer o login. Você vai perceber, você pode fazer logins de diversas formas, acessos já diretos, né? Por exemplo, com uma conta Google, né? E outras formas. Eu vou usar a minha do Google, que já está habilitada, para facilitar. Então, eu tenho aqui os meus e-mails, que eu vou, obviamente, eu vou colocar aqui uma tarja para você não ver, mas eu vou usar aqui a minha conta que eu tenho no Gmail, e você vai perceber que ele já entra automaticamente no ambiente de administração, no dashboard dele, tem todas as informações. Tem algumas informações aqui bastante interessantes e você vai poder ver, né? Por exemplo, como o uso diário, né? A média de uso diário, você vê que bem abaixo do que eu costumo utilizar. Eu já usei 50 daqueles créditos, né? Mensais, né? Então tenho 950. Tenho dias de uso, 10 dias de uso, ou seja, eu usei um terço. E aqui também tem um dia de renovação, ou seja, esses 1000 aqui vão voltar a ser 1000 no dia 6 do 11, né? E tem um cenário ativo. É interessante você notar que nesse cenário, nessa conta gratuita, você só tem direito a ativar 2 desses cenários, dessas automações. Vou te mostrar mais pra frente quando a gente criar a nossa automação simples, tá? Uma outra coisa que você tem é a grade de uso, né? Tanto de créditos utilizados como de transferência de dados. Isso é bastante interessante para você conseguir controlar. Como eu disse, eu já usei 50 operações, né? Dos meus cenários aqui, das minhas automações, mas eu tenho disponível 1000. Já gastei 5%. E tem uma questão de transferência. Eu tenho 512 MB de transferência mensal, que equivalem a essas 1000 operações. Eu já usei cerca de 84 KB, que é bem pouco, né? Isso é apenas os dados, ok? Se você quiser criar um novo cenário, o que você faz? Você vem aqui no maisinho, e ele mostra todos os cenários. Se você clicar em cenários, aqui tem todos os meus cenários que eu criei, em termos de teste, e a gente cria aqui o nosso cenário por esse botão aqui de mais, tá? Do Create Cenário. Se você clicar ali, ele vai abrir uma luz em branco com um nó pra gente utilizar aqui, pra gente acessar e começar a nossa automação. E das opções, você tem diversas opções. Você vai brincar aqui de procurar aplicações que sejam conhecidas, aplicações que sejam desconhecidas, por exemplo, Instagram, Google Forms, Gmail, né? Facebook, Base, entre outros, Pinterest, WordPress, ClickUp, tem uma quantidade imensa de automações possíveis que você pode fazer aqui, Perplexity, né? Uma IA aí que está fazendo bastante sucesso, né? Entre outras ferramentas interessantes que você pode utilizar para fazer suas automações. Cada uma delas tem as suas restrições, formas de login diferentes, né? Que você vai ter que estudar caso a caso para fazer. Mas a nossa intenção hoje é fazer uma automação simples. Vamos fazer uma automação simples, bem simples, de uma geração de contrato automatizado. Ou seja, você não vai precisar mais fazer o contrato, nem enviar, se for o caso, para o seu cliente. Fazer na mão, escrever o Word, botar nome, nada disso. A gente vai fazer uma automação simples de uma automação de contrato. Ou seja, você vai gerar o contrato de maneira automatizada. E no final você vai guardar isso, você vai fazer do jeito que você quiser. Então, vai utilizar da forma que você quiser. Então, nós vamos começar a desenvolver essa automação para geração de contratos automatizados lá no Google Docs. Então, nós vamos começar bem simples. Você vai transformar o desenvolvimento desse contrato, trocar a escrita desse contrato do Google Docs ou no Google ou no LibreOffice de maneira direta para apenas um preenchimento num formulário do Google Forms. Exatamente. Você vai preencher alguns campos no Google Forms e depois, do outro lado, vai sair o seu contrato totalmente preenchido. É isso mesmo que você entendeu. A primeira coisa que nós vamos fazer é procurar nessa lupa aqui, que tem aqui embaixo, você vai procurar o Google Forms, que é o que a gente quer. E a gente vai procurar tem várias opções aqui interessantes, por exemplo, procurar um formulário, criar um formulário, para conseguir obter, né, recuperar as informações do formulário, você vai fazer upload nele, mas o que interessa pra gente é esse Watch
Get Response. É um gatilho, né, de quando a gente fizer alguma alteração, ou seja, preencher o formulário, a ação de preencher e enviar as informações do formulário, ele automaticamente vai disparar o gatilho desta automação que nós estamos criando, executar e criar o nosso contrato automatizado. Exatamente. Uma coisa que eu preciso dizer para você, a gente não vai criar nem o Google Forms aqui e nem o Google Docs aqui. Esse formulário e esse documento lá no Google Docs já precisa estar pronto para a gente poder utilizar e você conseguir fazer essa automação. Vou levar em consideração que você já entende como faz um formulário lá no Google Forms, tá? E como faz um documento no Google Docs, tá? Um documento lá, de maneira objetiva. Mas se você não entende, você ainda não domina essas técnicas de fazer tanto formulário como o Docs, vou deixar aqui nos cards um vídeo, tá? De como fazer, como criar o formulário e um documento Word para você usar nessa automação. Eu já tenho conexão aqui, obviamente vou colocar uma tarjinha aqui para você não ver, mas eu tenho as minhas conexões das minhas contas relacionadas aqui. Se você não tem, você vem aqui no mais, você pode até trocar esse nome aqui, que é um nome padrão, tá? Você pode trocar para tipo minha conexão, Google, ou sei lá, coisa parecida, e você seleciona aqui. Se você clicar nesse Sign with Google, tá? Ele vai abrir uma telinha e vai listar todas as suas contas Google, mas no seu caso ele vai mostrar todas as suas contas disponíveis, tá? E você vai conseguir fazer conexão. No meu caso, eu já tenho algumas, como eu já tenho a minha conta conectada, eu vou precisar apenas selecionar qual é o tipo de formulário que vai servir como gatilho. E eu poderia dar um nome para ele vai abrir essa janelinha aqui de search, você não precisa se preocupar com nenhuma dessas opções, basta dar OK, ele vai rodar um pouquinho e vai selecionar todos os formulários que você tem. Eu vou selecionar esse aqui que previamente eu já cadastrei, que é o Teach, tá? Que é de ensino, geração de contrato. Já está conectado, tá? E aqui tem um limite máximo de resultados que você quer trabalhar. Vou deixar padrão mesmo 2. Outra coisa que ele vai dizer é para você escolher onde que ele vai começar, né? Como é que ele vai startar. Se exatamente agora, numa data específica, se tudo, ou escolher manualmente, que você selecionaria o tipo de dia, né? Hora que você quer. Eu vou deixar como manual, como sugestão. Se a gente salvar essa automação aqui, a gente pode também traduzir isso aqui para geração de contrato, só para a gente selecionar, saber qual é a automação que a gente está trabalhando. Se a gente fizer aqui e mandar rodar uma vez, ele já vai trazer alguma coisa, tá vendo? Ele já usou um crédito. Então, como eu não fiz nenhum preenchimento naquele formulário, ele não vai trazer nenhuma informação. Outra coisa que ele faz ele já traz algum resultado e te mostra aqui. Se tivesse dado algum tipo de erro, esse botãozinho, esse círculo aqui ficaria em vermelho. Tá? Não deu erro, a gente chegou até aqui, estamos no caminho bem, no caminho, não tem nada demais. Estamos aqui tranquilos, até agora nada demais, e conseguimos atingir o nosso objetivo em 50%. E a gente vai clicar nele. O que interessa pra gente aqui, existem também várias opções que você pode utilizar. Listar documentos, obter documentos, né? Conteúdo de documento, criar um documento, mas a gente vai criar um documento a partir de um template, para utilizar aquele template que a gente tem lá no nosso Google Drive, tá? De novo, ele vai abrir para você uma aba de conexão. A gente vai clicar nele aqui, que ele vai aparecer. Ele mostra esse porque você ainda tem algumas coisas para configurar. Bom, como antes, ele tem um procedimento de conexão que eu já fiz. É o mesmo daquele. Você adiciona aqui e vai fazer uma conexão com a sua conta Google perfeitamente. Ele vai também dizer aqui, né, que tem algumas opções, que ele pode ser por mapeamento, que você vai mapear direto, ou essa drop-down, que ele vai listar os campos depois. Aqui é onde está escolher o Drive, né, que vai ser compartilhado comigo, o Google compartilhado, né, o Google Drive compartilhado. Nesse caso é o meu, né, não é um de terceiro, é o meu próprio que eu vou utilizar. Então vai ser o meu Drive mesmo. Tá? E a gente agora vai selecionar onde que está aquele arquivo, por isso que ele está aqui. Você tem aqui o Document ID, que é o mapeamento de onde está aquele arquivo, né, do Google Docs que você criou e que deixou aqueles espacinhos que você vai preencher com as informações que vêm do formulário. Para isso eu vou ter que mapear. Como eu já fiz a conexão com a minha conta lá do Google, tá? Onde está esse formulário, eu só preciso chegar até ele. Se você selecionar clicar nesse botão, ele vai mostrar os diretórios que tem lá. Todos os meus formulários estão aqui em formulários da Google Prospecção. Clicar no mais, ele vai descer mais um nível, né? Ele está aqui no clã de automação. Dentro do clã de automação existe uma folder, né? Uma pasta chamada geração de contratos. E dentro dessa geração de contratos existe o arquivo chamado geração de contrato, obviamente. Então nós chegamos se você olhar aqui embaixo, ele já abriu algumas os campos que nós deixamos como variáveis lá no nosso Google Docs. Você se lembra, né? Que nós fizemos um documento e deixamos alguns valores entre duas chaves. Eu vou te mostrar para a gente poder ver isso acontecendo. Depois de toda essa
essa saga para chegar até ao nosso documento, né? O nosso formulário que nós tínhamos, tá? Que ele tá com a mesma cara do documento. Você viu que ele tem, no nosso formulário, a gente tem informações do proprietário, temos o e-mail, o celular dele, temos também a descrição e do serviço e o preço desse mesmo serviço. Lá no nosso Google Docs, que é um formulário bem simples, tá? A ideia aqui não é simular um formulário, todas as cláusulas que normalmente teria, tá? Então, se você tem um contrato de prestação de serviço, né, ou de venda de produto, certamente esse contrato é bem maior do que você está vendo. E tem, além das informações de quem está tomando o serviço, de quem está comprando o seu serviço ou produto, também tem os seus dados, tem várias cláusulas e no final tem alguma assinatura. Não é isso que a gente quer aqui. A ideia é só demonstrar como você pode fazer isso dentro do seu contrato que você tem. Então, a ideia aqui é mostrar simplesmente. Você viu que aqueles serviços, aqueles números, né, aqueles valores, eles estão aqui, ó, lá do formulário, né? Então a gente tem proprietário, eu coloquei aqui como proprietário, entre chaves, né, duplas, né? Tem duas chaves aqui no início e duas no final. Para nossa automação, ele entende que isso aqui é uma variável, que ele vai substituir esse valor adequadamente quando você estiver lá no nosso meio. Então, para fazer isso, ele já listou aqui todos os valores, né? São 5 valores, 5 variáveis que eu tenho lá do formulário. E uma vez que eu clicar aqui dentro, ele vai abrir uma caixa lateral, um pop-up, com todas as informações que nós temos. Então, basta você mapear até o valor propriamente dito. Nesse caso aqui é o proprietário, você vai lá na grade, né? Que em Answer, você vai fazer esse caminho aqui, tá? Que eu tô fazendo. Você vai na grade, né? De dados, você vai dentro do feedback, das respostas aqui do texto, ó. Dentro de Answer tem o valor. É esse valor que você vai colocar. Basta selecionar que ele vai aparecer. Você vai fazer a mesma coisa com os outros. Celular, mesma coisa, no grade. Você vai em feedback. Text answer e value. Para o e-mail, a mesma coisa. Com isso, a gente tem todo o mapeamento, todas as funções, né, todos os dados que nós temos aqui. Se você tivesse algum tipo de imagem, né, o URL de imagem você colocaria aqui, que não é o nosso caso. A gente tem que dar um nome para esse formulário. Poderia você fazer uma combinação entre o proprietário, poderia colocar aqui um tracinho, e o telefone dele, para você saber, botar aqui de repente o contrato. O que ele vai fazer? Toda vez que ele executar isso aqui, ele vai gerar um arquivo com esse nome, o nome do proprietário, celular e contrato. Ele pede também qual vai ser a nova localização desse daqui. Você vai gravar esse arquivo. Neste caso, especificamente que nós estamos aqui, eu vou gravar no mesmo lugar em que ele está, tá? Inclusive, a gente vai ter que fazer o mesmo mapeamento. Mas você poderia, inclusive, usar uma outra conta, em outro lugar. Isso ajuda bastante, por exemplo, se você tem uma automação aqui que ele vai rodar e vai carregar direto num cliente, né? Você poderia carregar diretamente no drive do cliente. Inclusive, ele tem as opções do compartilhado e tal, né? Aquilo que a gente já tinha comentado. Vamos de novo fazer o mapeamento. É o mesmo mapeamento de antes, tá? Eu vou dizer aqui formulário. A gente vai para o clã, que dentro do clã a gente tem o teach e dentro a gente vai até o mapeamento do drive especificamente. A gente não teve nada demais, é só salvar, ver que ele não tem nenhum tipo de erro, tá? A gente vai salvar essa automação totalmente para que ela não se perca. Isso é importante você fazer isso de vez em quando, porque senão se por acaso der uma atualização na página, se eu tiver salvo, pode se perder o que você fez. Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai rodar a nossa aplicação. Fazer isso, o que a gente precisa inicialmente? A gente vai precisar para rodar a gente vai precisar copiar o dado aqui como participante, né? Obviamente, você vai passar isso aqui, esse formulário, para alguém que vai preencher as informações adequadamente, né? E vai preencher essas informações com valores adequados para a gente ter. Então, aqui é simulando que você tem, por exemplo, você está cadastrando, está lá dentro da sua loja, acabou de fazer um serviço, tá? E vai emitir um contrato, ou acabou de fechar um contrato, precisa gerar o papel desse contrato assinado ao seu cliente. Então, vamos lá. Vamos começar a preencher. O proprietário do veículo, lembrando que a gente está dentro de uma seara automotiva, né? A gente está aqui quem é o proprietário do serviço, eu vou colocar que sou eu mesmo, Marcelo Fabiano, tá? Eu vou colocar aqui meu e-mail, esse e-mail é de verdade, se você quiser mandar mensagem para mim, você pode. Vou botar aqui o meu celular, vou botar um celular fictício, só para a gente poder... A descrição do serviço vai ser troca de velas. Vamos supor que o valor desse serviço fosse de R$100. Quando eu mandar, pronto, mandei. Lembrando que é esse contrato aqui que ele vai aparecer preenchido, ok? Vamos rodar a nossa automação? Ele ainda não rodou. Vamos lá, nós vamos testar a nossa automação. Ele aqui, ele tá rodando, ele não vai rodar diretamente, tá? Porque eu coloquei aqui, você pode ver, né, que ele vai rodar a cada 15 minutos. Então, em 15 minutos, que nessa versão gratuita, é o mínimo que ele pode colocar, não consigo fazer valores menores do que, inclusive tem aqui, deve ser maiores ou iguais a 15, vai rodar essa aplicação. Então, daqui a, sei lá, cerca de 14 minutos, né, e alguns quebrados, ele vai rodar essa aplicação, ou você pode rodar uma vez diretamente aqui, o que a gente vai fazer agora, ok? Então, vou rodar aqui, você vai ver que ele gerou aqui, ó, já trouxe os dados do formulário e também já criou duas versões, tá? Provavelmente tinha dois, a gente analisar
passar aqui por esse resultado, aqui, essa bolinha de resultado, você vai ver que ele gerou dois tipos de contrato. Agora nós vamos lá diretamente lá no Google Drive para ver esse documento. O documento é esse aqui, ó. Tá vendo que ele gerou com o nome do usuário, tá? E o telefone. Se a gente clicar, abrir esse documento, vai estar totalmente preenchido. Ele preencheu automaticamente. Você vê que trocou aquele chave, né, pelo nome do proprietário, do contratante, botou o celular, o e-mail e tá aqui o serviço, ó, tá? Troca de velas com preço de 100. Iria colocar aqui no modelo esse cifrão aqui, né, facilitaria muito. Evidentemente que dependendo do seu contrato, você vai precisar de mais ou menos informações do que tem aqui. Isso é só um modelo, lembrando, né? Isso é só um modelo. Bom, galera, era isso que eu tinha para mostrar. Isso aqui é uma automação simples de criar contratos, tá? Bem simples. Pode fazer isso naturalmente de maneira muito mais complexa. Se você precisar de ajuda, não esqueça, Cloud Automação e IA, inscreve no nosso canal para novas atualizações e novos conteúdos como esse. Se você gostou, comenta aí, faça direcione para alguns dos seus colegas se precisar, tá ok? Valeu, obrigado aí, até mais.